6. Laranja e cores próximas. Do bege ao marrom, o alaranjado não se distingue muito nitidamente das cores que o formam, que são o vermelho e o amarelo. Participando dos efeitos estimulantes e revitalizantes das duas, a diferença entre elas é apenas de intensidade. Entretanto, essa leve diferença é suficiente para garantir algumas vantagens para o laranja em certas situações. Estimulante como o vermelho, mas suavizado por um toque de amarelo que o ilumina. Lembre-se de que o vermelho tem pouca luminosidade, o laranja não irrita, sendo adequado para pessoas que precisam ser revitalizadas, doentes crônicos, depauperados, deprimidos, mas que, ao mesmo tempo, tenham tendência para o estresse e a ansiedade. Regenerador e purificador como o amarelo, seu efeito é mais intenso e acelerado pelo toque do vermelho, que o torna mais quente. Do ponto de vista energético, o laranja é a cor do chakra umbilical ou sacro, cuja saída ventral se situa bem na parte central da barriga, pouco abaixo do umbigo, com a saída dorsal na altura da curvatura lombar da coluna. Este chakra se relaciona anatomicamente com os órgãos do baixo ventre, todo o aparelho reprodutor, incluindo ovários ou testículos, que são as glândulas a ele ligadas, os intestinos e o aparelho urinário, ou seja, as funções de filtração e reabsorção de substâncias pelo organismo, e as estruturas do sistema nervoso que coordenam os órgãos do baixo ventre e parte das pernas. Parte 2. Estudo das cores 105. Do ponto de vista orgânico, as funções básicas do laranja envolvem a capacidade que um órgão ou uma célula precisa ter para selecionar, entre todas as substâncias que recebe do ambiente, aquelas que lhe são úteis e benéficas, e de expulsar aquelas que lhe são inúteis e nocivas. É por esta razão que o alaranjado e seus derivados, o bege, o ocre e o castanho, são tão propícios à digestão. Esta gama de cores sintoniza exatamente com a energia ligada a esta função e a sua presença estimula, direta ou indiretamente, a capacidade de metabolizar alimentos. Falei de estímulo direto e indireto porque penso que, além do estímulo físico da luz sobre o campo energético da pessoa, é tão importante pelo menos, neste caso, o efeito psicológico da cor. O alaranjado é a cor da luminosidade produzida pelo fogo vivo, em tons suaves, mais claros ou escuros, é também a cor da pele dos seres humanos. Logo, o alaranjado é uma cor que evoca vida, calor suave e conforto. Um quadro cujas sombras foram pintadas em tons de castanho e ocre dá uma impressão mais calorosa do que outro cujas sombras são azuis ou cinzentas. Um ambiente decorado com toques alaranjados, castanhos ou dourados é confortável e acolhedor. Lembra um fogo aceso numa noite de inverno, mantas e almofadas, comida quentinha nos esperando. Aí está o efeito psicológico do alaranjado, é a cor do conforto corporal, da descontração e do prazer. Sobre as funções orgânicas, este efeito psicológico atua basicamente criando condições favoráveis à alimentação. No campo emocional, o alaranjado atua, principalmente, aumentando a capacidade de buscar o que é necessário para o conforto e o prazer. Da mesma forma que o chakra umbilical, o laranja se relaciona com as emoções mais Cento e Eneida Duarte Gaspar primárias, ligadas à capacidade de dar e receber prazer. É uma cor associada ao individualismo, às necessidades básicas pessoais, à busca de nutrição física e afetiva. Pessoas fixadas nesse padrão emocional e imaturo tendem a ser egocêntricas, vorazes e possessivas, dispersivas, agressivas e ambivalentes. Estes são os defeitos típicos do excesso de laranja. A repressão das características dessa cor vai manifestar-se por meio de um excesso de rigidez física e mental, com tendência a espasmos musculares e viscerais, eólicas, cãibras, rigidez articular, reumatismos, inibição sexual e dificuldade para estabelecer contatos afetivos. Sendo sua área de origem a barriga, que é o grande caldeirão onde se queimam os combustíveis e se cozinham os nutrientes do organismo, o laranja expressa a capacidade de armazenar a energia necessária para que haja uma descarga eficiente em todas as atividades corporais. É a cor da agressividade e da potência. É por isso que alguns autores temem essa cor, que consideram ligada a emoções negativas. Para esses autores, tudo que indica que o corpo está vivo e potente é ameaçador e deve ser reprimido, mas, para quem deseja a saúde integral, a agressividade é uma qualidade essencial a ser desenvolvida.
pois significa ser capaz de se mover em busca daquilo que é necessário para a vida. Outra crítica feita à cor laranja é que ela pode causar descontração excessiva. Esta preocupação é típica do puritanismo, que vê na vida sexual sadia um pecado chamado de intemperança. Penso que seria particularmente útil que cada um, em especial quem se interesse em efetuar curas em outras pessoas, medita-se a respeito das diferenças entre sexualidade sadia e imatura, agressividade desejável e parte 2, estudo das cores 107 distorcida, ambição necessária e prejudicial. Acima de tudo, o curador precisa superar moralismos estreitos, tendo sempre em conta que os padrões éticos de seu grupo social, sua classe, seu país não são os únicos existentes e corretos. Precisa aceitar seu paciente com todos os valores de sua cultura e avaliar-se, dentro desse contexto, ele é emocionalmente sadio ou não, pois é disso que se trata quando se pensa no laranja, se a pessoa aguenta um acúmulo de tensão emocional. Se ela é capaz de descarregar essa energia livremente, se consegue expressar emoções e sentimentos, se suas emoções estão de acordo com seu nível de maturidade geral. Outras funções orgânicas do laranja, além do estímulo da digestão e do aparelho reprodutor, incluída aqui, além da potência sexual, a fertilidade e a fecundidade, que consistem na capacidade de produzir células germinais sadias e de gerar filhos normais, envolvem a eliminação de substâncias e a regeneração de tecidos. A atividade eliminadora, relacionada com a função renal de filtração do sangue, inclui, também, a ação destrutiva sobre depósitos anormais de substâncias em diversos pontos do organismo. São particularmente importantes os depósitos de gordura sob a pele ou nos vasos sanguíneos, responsáveis pela obesidade e pelas lesões da arteriosclerose, os depósitos de sais de cálcio, que constituem os mais comuns tipos de cálculos renais, e os cálculos biliares, e a intoxicação geral pela não eliminação de diversos restos do metabolismo. Já a função regeneradora, segundo cromoterapeutas com grande experiência clínica, é particularmente ativa sobre as estruturas do aparelho locomotor, ossos, articulações e músculos. E possível que, na verdade, 108 Eneida Duarte Gaspar ocorra uma correção da distribuição do cálcio no organismo, já que a fraqueza óssea é quase inseparável da ocorrência de depósitos de cálcio nas artérias e nos rins, sendo os dois fenômenos resultantes de falha dos mecanismos de metabolização do cálcio por causa da falta de minerais e vitaminas essenciais. A partir de seus efeitos orgânicos, podemos descobrir quais são os principais nutrientes ligados à cor laranja. Além dos minerais diretamente relacionados aos ossos, que são o cálcio e o fósforo, mais ligados ao violeta, as funções associadas ao laranja dependem, principalmente, do magnésio, do manganês, do zinco e do vanádio. O magnésio tem ação inversa à do cálcio, aumentando a capacidade de contração muscular e fazendo com que o cálcio seja eliminado pela urina. O manganês é componente de enzimas ligadas, principalmente, ao metabolismo das gorduras, à preservação dos vasos sanguíneos e à fertilidade. Sua absorção digestiva é bloqueada pelo cálcio, por isso, não devem ser ingeridos juntos. O zinco também está ligado ao funcionamento normal do aparelho reprodutor e o vanádio, que age na síntese do colesterol, também influencia a saúde dos ossos. As vitaminas relacionadas às funções do laranja são a D, responsável pela absorção do cálcio, a E, responsável pela vitalidade das células do organismo e pela fertilidade, e várias vitaminas do complexo B, em especial B e niacina, que têm nítido efeito desintoxicante. Os alimentos mais ricos nesses nutrientes são os laticínios, os ovos, os cereais integrais e alguns feijões, além do levedo de cerveja, carnes, principalmente o fígado, e algumas hortaliças e frutas como tâmaras, castanhas, bananas, tangerina, abóbora, rabanete, diversas verduras e sementes como o cacau e o café. Parte 2. Estudo das cores 109 do ponto de vista simbólico. O laranja está relacionado com os deuses mensageiros, intermediários entre o mundo divino e os mortais, guardiães do portal dos mundos ocultos e guias dos mortais nesses mundos. Esses deuses são Hermes e Mercúrio, na Grécia e em Roma, Toto e Anubis, no Egito, Oxumaré e Exu, no Candomblé, Loki, na mitologia germânica.
Da mesma forma como o chakra umbilical se liga às emoções primitivas, esses deuses são impulsivos e dúbios. Vários deles são aquilo que os mitólogos chamam de tricksters, diabretes benévolos mais brincalhões, amorais, trapaceiros e interesseiros. Simbolizam o estágio emocional da criança que começa a tomar consciência de seu poder sobre o mundo. Ela anda, fala, faz coisas com as mãos, mas ainda não aprendeu as normas éticas da sociedade em que vive, por isso, canaliza sua energia para satisfazer desejos pessoais imediatos. Como mensageiros e viajantes, esses deuses lembram o sistema nervoso e os impulsos elétricos que interligam todas as partes do organismo, conectando as extremidades do corpo ao cérebro como Hermes liga os humanos a Zeus. Por isso, o laranja se liga ao elemento fogo, a centelha que ativa as estruturas por onde passa. Seu número é 8, sua forma geométrica é octógono ou uma estrela formada por dois quadrados entrelaçados, comum na decoração do Islã. Seu objeto é o bastão mágico, suas pedras são o coral, o âmbar, o quartzo citrino, a magnetita, seu metal é o mercúrio, seus aromas são a camomila e a malva. A vivência ligada ao laranja é a projeção do magnetismo pessoal por meio de fantasia dirigida e de gestos rituais. Suas atividades cotidianas são todas as que envolvem habilidade e comunicação, falar, negociar, usar as mãos para fazer objetos, caminhar. 110 Eneida Duarte Gaspar. A posição de um guardião do limiar e a personalidade dúbia desses deuses apontam para a importância de se levar em conta as diferenças entre as várias tonalidades derivadas do laranja. Os tons claros, com maior luminosidade, ficam na faixa do bege, do areia e do pêssego e são cores cálidas, mas muito suaves, talvez expressem o lado mais benévolo e despreocupado da cor. Já os tons escuros, que vão do ocre ao marrom, evocam mais os guias do mundo dos mortos, como Anubis e o próprio Hermes. Pode-se dizer que o laranja é o limite entre a vida e a morte. Quando as plantas brotam, a única cor que elas apresentam é o verde, isso indica que elas têm toda a vida pela frente. O botão da flor é verde, o frutinho novo é verde. Entretanto, conforme as várias partes da planta começam a entrar em declínio, passam a se colorir de tons derivados do laranja. A superfície do tronco, conforme se reveste de uma camada protetora de tecido morto e enrijecido, que pode até descascar periodicamente, torna-se marrom, as folhas amarelecem e caem, as flores perdem suas cores peculiares e se tornam pardas ao murchar. Os frutos se tingem com tonalidades alaranjadas, vermelhas ou marrons quando ficam maduros. A partir deste momento, a evolução é comum, cascas, folhas, pétalas, frutas se misturam à terra, a um marrom único, e aí apodrecem e se decompõem, permitindo que o material que as formou seja usado para nutrir novos organismos. Este ciclo do laranja na natureza, saindo do bege claro vivo e imaturo e atingindo o marrom da morte, explica a impressão dúbia provocada por essas cores e o efeito psicológico e energético tão deprimente dos tons escuros do marrom. Penso que existe uma fronteira sutil entre os tons que produzem efeito agradável, os ocres parte 2, estudo das cores 111 mais quentes, o laranja luminoso, e os tons tristonhos mais escuros. Por isso, acho que o uso dessas cores deve ser contrabalançado por cores claras e alegres. Uma casa com pesados móveis de madeira escura pode tornar deprimidos e doentes os seus moradores, se não forem compensados por uma boa porção de luz e calor, principalmente de amarelo e verde bem claro, nos outros elementos da decoração. É por isso que o marrom não é usado intencionalmente na cromoterapia. Entretanto, como é uma cor muito comum na natureza e em elementos decorativos, o cromoterapeuta deve sempre levar em conta seus efeitos. Como parte de ambientes naturais, como a cor da terra, das árvores e folhas mortas no chão, o marrom pode ser reconfortante, principalmente pelo efeito psicológico resultante da evocação da energia da terra. Mas um ambiente interior em que predominem esses tons escuros e frios pode ser a origem de depressões mais ou menos graves, de apatia e até de falta de criatividade e ânimo para viver e resolver problemas. Frequentemente, pessoas com essas características sentem necessidade de usar tons de laranja, pois falta-lhes a luz e o calor que essa cor traz.
Mas nem sempre gostar do laranja significa ter falta de sua faixa de vibração, às vezes, pode significar sintonia com essa cor, por predominarem na personalidade a descontração, o prazer de viver, a tolerância.